Saudações a todas e todos. Este é o 6º Congresso Brasileiro e Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde. Eu sou Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, sou psicólogo de formação e também em filosofia, e venho apresentar o trabalho intitulado Adolescência e Uso de Substâncias Psicoativas, Avaliação do Comportamento e Competência Social pelo questionário Drug Use Screening Inventory, que tem como autores Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, Sheila Silva Lima, Cleisiane Xavier Diniz, Maria de Nazaré de Souza Ribeiro, todos pesquisadores do Laboratório de Pesquisa em Ciências da Saúde e Humanidade da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas. Apresentamos nesse congresso esse título na área temática Infância e Adolescência. Vamos então apresentar a nossa pesquisa, o resultado da nossa pesquisa. O uso de substâncias psicoativas por adolescentes é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, pois ele apresenta uma alta incidência a cada ano, sendo um fator predisponente para diversas outras complicações que implicam diretamente no modo de vida e na saúde desses indivíduos. Aproximadamente 243 milhões de pessoas no mundo, o que representa 5% da população mundial com idade de 15 a 64 anos, utilizam algum tipo de substância psicoativa ilícita. Já existem cerca de 6 milhões de dependentes químicos, o equivalente a 3% da população do Brasil, e ainda lidera o segundo lugar no ranking de maiores países consumidores de cocaína e seus derivados. Estamos falando do Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A pesquisa nacional de saúde do escolar, realizado pelo IBGE em 2015, mostrou que a proporção de adolescentes que já experimentaram drogas ilícitas chegou a 9%, mas em 2012 foi maior, onde esse percentual foi estimado em 9,9%. Em 2009, essa pesquisa identificou um percentual de 8,7%. Agora, aqui na região norte, onde a nossa pesquisa se concentra como territorialidade, esse número chegou a 6,8%, enquanto no Nordeste 5,2%. Eles apresentaram números abaixo da média nacional, e no Distrito Federal esse número já é um pouco mais elevado, chegando a 17,8%. O Distrito Federal apresenta maior frequência e vai superar a média nacional do uso de substâncias psicoativas. Esse estudo foi conduzido por enfermeiros e psicólogos e objetivou investigar se o tipo de comportamento social e a competência social de adolescentes podem indicar riscos para o uso de substâncias psicoativas. Esta pesquisa, ela se mostra relevante porque ela passa a investigar e descrever o comportamento e a sociabilidade dos adolescentes diante dos riscos de uso de substâncias psicoativas e o abuso do uso dessas substâncias. Os resultados da pesquisa podem ser utilizados como ferramenta para a adoção de políticas públicas e estratégias de ação, possibilitando uma assistência mais integralizada, podendo ainda contribuir para a redução dos índices de problemas decorrentes do consumo excessivo dessas substâncias entre adolescentes. Além do mais, poderá proporcionar esclarecimentos aos pais, aos educadores, a partir dos tópicos identificados como críticos. Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo, transversal, descritivo e analítico de base populacional, que foi desenvolvido por meio de um inquérito epidemiológico. A amostra constou de 280 adolescentes de um bairro de Manaus, um bairro da periferia de Manaus, onde foi utilizado o questionário Drug Use Screening Inventory, o conhecido como DUSI. As variáveis que foram utilizadas: uso de substâncias psicoativas, comportamento e competência social. Esse instrumento ele trata da frequência da utilização de 13 grupos de substâncias psicoativas
e 149 questões distribuídas em 10 áreas, o que vai permitir identificar um perfil do grau de problemas relacionados ao consumo de substâncias, também sociabilidade, escola, transtornos psiquiátricos, comportamento, saúde, o sistema familiar, o trabalho, o relacionamento com amigos e o lazer. A estrutura desse instrumento está dividida em módulos, o que vai permitir que estes sejam isolados e a avaliação possa ser realizada por áreas. Utilizou-se, portanto, os dados relacionados à área 2, para essa pesquisa, claro, né, que inclui comportamento e vai investigar o isolamento social e os problemas do comportamento, e a área 5, né, que investiga a competência social e as habilidades e interações sociais, portanto. Os dados eles foram apresentados por meio de frequências absolutas, simples e relativas. E nós utilizamos o teste de Shapiro-Wilk, onde se calculou a média e o desvio padrão. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas e todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, ITALI, seguindo o termo de assentimento, também esclarecido para adolescentes, segundo os preceitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Vamos, portanto, aos nossos resultados. As substâncias psicoativas mais utilizadas foram analgésicos, sem prescrição, num percentual de 33,1%, álcool com 13,9%, e inalantes 3,9%. Houve uso de cocaína, crack, maconha, anabolizante e tabaco em escala bem menor. Nesse estudo, o número de adolescentes que fizeram uso de analgésicos sem prescrição foi consideravelmente alto. Percebe-se a necessidade de investigar em educação e saúde quanto ao uso desses medicamentos sem prescrição médica, uma vez que seu uso indiscriminado, nós já sabemos que traz consequências para o organismo. O estudo mostrou que entre 324 adolescentes de ambos os gêneros, um total de 289 estudantes relataram estar se automedicando. O álcool foi nessa pesquisa, apresentado como a segunda substância mais comumente utilizada pelos adolescentes. Isso, na literatura, várias investigações têm mostrado as possíveis consequências negativas que o uso de substâncias causa em adolescentes, entre elas anormalidades neurocognitivas e comportamento de risco, como, por exemplo, violência, relação sexual desprotegida e ideação suicida. Da mesma forma, a exposição a essas substâncias em idades precoces, ela pode estar associada a resultados desfavoráveis também nos campos acadêmico, econômico, familiar e social, e com dependências em idades posteriores. Dos resultados dessa pesquisa ainda, os comportamentos considerados de risco que mais apareceram foram teimosia, 63,6%, desconfiança, 55,4%, aborrecimento facial, 61,1% e timidez, com 46,4%. Quanto ao que diz respeito à competência social, percebe-se que a maioria dos adolescentes, 73,5%, afirmaram ter mudança de humor. 68,6% se preocupa se suas ações irão afetar outras pessoas. 57,5% se sentem desconfortáveis se recebem elogios. A prevalência do consumo segue um padrão que aumenta com a idade dos adolescentes e se apresenta em idade cada vez mais precoce. As variáveis de comportamento e de competência social negativas não tiveram associação significante com o uso de substâncias psicoativas, apesar de se apresentarem como fatores de riscos moderados ou leves e devem ser considerados como fatores de atenção.
Olha, essa pesquisa veio suscitar novas inquietações que evidenciam a preemência deste tema que deve ser mais explorado, dando-se margem a novas possibilidades de estudos a partir de resultados apresentados e das percepções pessoais obtidas durante a coleta de dados. Aqui no norte do Brasil, especialmente no estado do Amazonas, essa necessidade ainda é bem maior, dada a limitação de estudos publicados sobre a temática com foco no território. Os dados levantados, contudo, devem ser considerados com cautela, dadas as limitações inerentes a esse estudo de delineamento transversal, e também é um fato de esse grupo de adolescentes que foram estudados, eles já constituírem parte de um grupo de adolescentes que são participantes de grupos de adolescentes nesse bairro e que já se encontravam recebendo orientações sobre o uso de drogas com maior frequência. Muito obrigado pela atenção de todos.